A diretoria do São Paulo admitiu publicamente que tem interesse na contratação do lateral esquerdo do Cruzeiro, Marlon, jogador de 27 anos de idade, que não vive o seu melhor momento com a camisa do Cruzeiro. O próprio Marlon, na última zona mista, falou que não está entregando aquilo que ele sabe entregar, que realmente o momento não é o melhor com a camisa da Raposa. E a gente vai falar muito sobre isso no conteúdo de hoje, só que antes eu tenho que pedir a cada torcedor cruzeirense que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora, família, se liga! O diretor de São Paulo admitiu publicamente que tem interesse no Marlon, porém ele deixou claro que a situação financeira do São Paulo não é das melhores para investir no jogador. A gente sabe que o Marlon é uma peça importante e mesmo que o Cruzeiro vá no mercado em busca de outro lateral esquerdo, nós não temos a pretensão de liberar o Marlon de graça, não existe esta possibilidade. Corinthians tem interesse, São Paulo tem interesse, o Grêmio tem interesse. Então, um jogador com tanto mercado, a gente não pode fazer a liberação de forma gratuita. E olha só, ele disse ainda que a única possibilidade neste momento do Marlon fechar com o São Paulo é se o Cruzeiro se interessar em algum jogador do São Paulo e que possa fazer a troca de atleta. Já foi falado publicamente recentemente aí que o Cruzeiro teria interesse na contratação do Luciano, mas temos que lembrar também que o Luciano é um jogador bom, é um cara que reveza entre titularidade e banco de reservas com a camisa do São Paulo, com certeza poderia ser uma boa contratação para o Cruzeiro, mas o Luciano já tem 31 anos de idade, vai fazer os seus 32 anos de idade, e o Marlon tem 27 anos. Se for para vender alguém, nós temos muito mais chances de vender o Marlon do que uma venda do Luciano, que já tem uma alta idade, já é um jogador com idade mais avançada, tem muita lenha para queimar, mas para ser transferido para outra equipe já não há muita esta possibilidade. Olha só as palavras do diretor de São Paulo, abre aspas. A gente acha o Marlon um grande jogador, está no nosso trabalho de scout. Mas o Marlon é um jogador que, para este momento, do ponto de vista financeiro de São Paulo, a gente não tem a capacidade de tirar o Marlon do Cruzeiro, disse o Carlos Belmonte. Ainda pontuou mais, abre aspas. A não ser que surja por parte do Cruzeiro, e a gente já conversou algumas vezes com o Pedrinho, caso surja o interesse em algum atleta do São Paulo, eventualmente a gente pode fazer uma negociação. Vai depender também de qual atleta do São Paulo. Claro que tem alguns jogadores do São Paulo que me chamam a atenção, como é o caso do Galo, que não está sendo utilizado, o Ferreirinha ali nas beiradas de campo me parece um bom jogador, tem o Caleri, tem outros jogadores que poderiam ser negociados. Mas depende do nível, né? O São Paulo também não vai querer negociar os seus titulares absolutos. Mesmo com toda essa repercussão, ainda acredito que essa negociação não vai ter grande avanço nas próximas semanas. Olha só, família, a galera do Globoesporte.com divulgou a informação de que o Vasco teria interesse na contratação do zagueiro Lucas Oliveira, jogador que pertence ao Cruzeiro e que está emprestado ao futebol japonês até dezembro desta temporada. Por sinal, está emprestado à mesma equipe do atacante Rafael Papagaio, que vai ser comprado pela equipe japonesa. Só que o Lucas Oliveira, ele não está tendo minutagem por lá, e chega a ser até interessante, porque o Lucas Oliveira foi emprestado ao Real Valladolid em janeiro desta temporada, ficou até o meio do ano. O Real Valladolid demonstrou interesse em renovar o empréstimo do jogador para a disputa da primeira divisão do Campeonato Espanhol. Eu achei interessante porque se o Lucas Oliveira se dá bem com a camisa do Real Valladolid, ele vai se valorizar demais jogando a primeira divisão do Campeonato Espanhol. O que não aconteceu, o Cruzeiro não topou emprestar o jogador, ele voltou à Toca da Raposa e acabou sendo emprestado ao futebol japonês. Ou seja, se era para emprestar, era melhor que ele ficasse com o Paulo Pesolano lá no futebol espanhol. Agora o Lucas Oliveira, que estava sendo titular, atuando como volante no Real Valladolid, está na reserva do futebol japonês, o que tudo indica não vai ser comprado pela equipe. Com isso, o Vasco aparece como interessado na sua contratação. A galera do Globoesporte.com trouxe a informação, já deixando bastante claro o interesse do Vasco em ter o atleta em 2025 e que o Cruzeiro não tem pretensões para utilizar o Lucas Oliveira na próxima temporada.
Ou seja, o Cruzeiro não deve dificultar uma negociação pelo atleta, já que o Vasco quer, talvez pague pelo jogador ou até mesmo consiga uma rescisão contratual de forma amigável com o Cruzeiro, já que o Lucas Oliveira tem contrato até dezembro de 2025, ou seja, se o Cruzeiro emprestar de novo, ele já vai sair de forma totalmente gratuita, ou vende agora ou o atleta sai totalmente de graça. E só lembrando a vocês que quando o Cruzeiro contratou o Oliveira junto ao Atlético Goianiense, pagou cerca de 3 a 5 milhões de reais. Ele foi titular em 2022 na Série B, foi muito bem na Série B de 2023, já em 2024 perdeu totalmente o espaço. Então, pelo valor que foi pago pelo Lucas Oliveira, valeu cada centavo o investimento no atleta. Claro que a gente queria que desse um retorno financeiro, mas pelo que ele entregou dentro de campo, valeu de 3 a 5 milhões de reais nestas 2 temporadas. Neste momento, a diretoria do Cruzeiro debate com a diretoria do Palmeiras como vai ser a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer no Mineirão, pelo menos é o que a gente pretende. Inicialmente, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, queria que o jogo fosse colocado para fora de Minas Gerais depois dos acontecimentos envolvendo a Mancha Verde e a Máfia Azul, que todo mundo já sabe, a gente não precisa ficar entrando mais a fundo nesta situação. E aí acontece que neste momento nos bastidores, o Cruzeiro, junto com a Polícia Militar de Minas Gerais, junto com o Ministério aqui de Minas Gerais, deu a sugestão para que a partida fosse torcida única, para que não tivesse o problema de ter aquela briga, de ter mais pessoas tendo óbito no final dos jogos, ou até mesmo no início, ou até mesmo no transporte de Belo Horizonte para São Paulo. Então seria melhor para todos que tivesse torcida única. Só que o Palmeiras fala sobre uma injustiça, e o Palmeiras fala, olha, ou vai ter 2 torcidas, ou vai ser sem torcida no estádio. Ou seja, a gente tenta ajudar o Palmeiras sobre essa situação. Ah, mas só ter torcedor cruzeirense não é justo. Beleza, então traz os torcedores do Palmeiras que vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão ver a treta que vai acontecer. Porque torcida única na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, com o Cruzeiro brigando pela vaga da Libertadores, tendo a possibilidade de atrapalhar o Palmeiras como eu quero, que o Cruzeiro vença este jogo e atrapalhe o Palmeiras a vencer o título do Campeonato Brasileiro. Já pensou o Cruzeiro acabando com o sonho do Palmeiras? Seria realmente uma realização também para o torcedor cruzeirense. E aí a gente dá a opção, opa, torcida única não terá esse problema. Palmeiras fala, não é legal, a gente quer torcida dividida ou sem torcida. O Cruzeiro não vai aceitar mandar o seu jogo dentro de casa sem torcida. Então traz a galera de São Paulo que a gente vai pagar para ver. Porque a polícia militar, ela pode dar segurança, mas até certo ponto. Não dá para trazer ali, fiscalizar o transporte dos caras de São Paulo até aqui. É muito chão, é muito caminho para a polícia poder fiscalizar tudo isso. E aí a gente tenta ajudar, tenta evitar esse problema, mas já que a diretoria do Palmeiras insiste em ter as 2 torcidas, vamos ver o que vai dar. Outra sugestão da Leila Pereira é que o jogo fosse colocado para fora de Minas Gerais, o que para mim não adiantaria absolutamente nada. A torcida iria, a torcida do Palmeiras também estaria presente. Se for dar algum problema, vai dar aqui em Belo Horizonte, vai dar em qualquer outro lugar. Vamos aguardar e esperar mais detalhes sobre esta situação. Agora, família, tô encerrando por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou, deixe aqui o seu gostei e também já se inscreva. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!